Quando Riley entra na adolescência e tenta ser convocada pelo time de hóquei no gelo da nova escola para começar o ensino médio de forma promissora, passa a descobrir novas emoções como ansiedade, inveja, vergonha e tédio que parecem determinadas a tomar o seu controle, o que pode colocar todos os seus planos a perder. Olá, emoções e emoçãs! Eu sou Otávio Guedes, este é o Super 8 e hoje! Depois de muitas produções originais que não foram muito bem sucedidas, financeiramente falando, a Pixar voltou para a zona de segurança com uma continuação de um dos seus filmes mais prestigiados, que por muito tempo se falou numa continuação, até que finalmente chegou pra gente continuar descobrindo o que passa na cabeça da Riley. Agora, se por um acaso você olhou pra mim e pensou, o que é que tá passando na minha cabeça? Ai caramba, e agora? Como é que eu faço o gancho desse filme com a Insider? Putz, tô totalmente sem ideia. Eu não posso deixar um vácuo, senão o público vai ficar entediado, vai pular o anúncio, a Insider não vai renovar e... Pera... Isso aqui já é um gancho pra Insider. Você conhece a Insider, né? Você já me ouviu falar que as tech t-shirts não desbotam, não pegam catinga de CC, desamarrotam no próprio corpo e são gostosas de vestir pra um Boges. Mas você, sim, você, Luiz Carlos, Ana Maria, já deram uma olhada nos novos modelos? Não? O quê? Não acredito. Pois, ouvindo o feedback dos clientes, a Insider desenvolveu novas camisetas para diferentes gostos e usos. Então agora, você pode encontrar na loja a Tech Heavy, que é uma camiseta com tecido mais grosso e que não marca no corpo. A Tech Edge, que tem esse corte mais pintoso, olha só, para você sair e arrasar por aí. A Tech Heavy Slim, que é esse modelo mais encorpado e ajustado no corpo, que o pessoal malhante gosta pra exibir os músculos. E para esses dias de frio, que tal a Heavy Pullover, que é essa mais grossa e que aquece mais o corpo? Mas Otávio, você não acha essa Insider muito cara? Olha, pela qualidade e pela durabilidade que a Insider oferece, tá longe de ser cara, viu? Olha essa Tech T-shirt que chegou há mais de um ano. Tá na mesmíssima cor que essa Daily T-shirt, que chegou tem o quê? Uns 2 meses? E além das camisas, lá na loja tem várias outras peças para diversos usos, inclusive peças íntimas, que são bem mais confortáveis do que as normais que você vê por aí, tá? Dá uma olhada no link na descrição, comentário fixado ou no QR Code aqui para dar uma conferida em todas as peças, modelos e cores. Lembrando que tem modelos masculinos e femininos, do PP ao XXGG. Ah, mas você não sabe qual é o tamanho que fica bom em você? Tem bronca não. Só usar a calculadora de tamanhos lá no site da Insider que você vai achar um tamanho certinho. E aí, escolhendo tudo que você quer comprar, na hora de pagar, aproveita meu cupom SUPER8 para ganhar 12% de desconto em qualquer compra. Dito isso, já sabe, né? Tecnologia, segurança, conforto, performance e no seu estilo, é com a Insider. E agora tá na hora da gente conversar sobre o filme. Então, sem mais delongas, sim, bora! Quem não achar essa obra divertidamente, uma careca suada é uma mente brilhante? Quem tem mente fica temente a mente de quem mente? Tudo isso muito mais, muito mais agora. Eu não diria que Divertidamente 2 repete o êxito do original, mas isso tá mais relacionado ao fato de eu lembrar do primeiro como uma obra absurdamente redondinha em conteúdo e narrativa, enquanto para esse aqui eu tenho alguns porém. Mas vamos com calma, não preamos cânico, porque o que quer que eu fale em detrimento desse filme aqui, sequer chegou perto de atrapalhar minha experiência, que foi uma delicinha. É um filme para criança? É, mas não apenas, pois ele não precisa ser bobão para poder ser leve e acessível para a gurizada mais novinha. E por isso exibe uma maravilhosa destreza para se comunicar com o público mais velhinho também. Tanto os que viram o original enquanto crianças e hoje estão na adolescência, como a protagonista, quanto os que se tornaram adultos nesse gap, e ainda aqueles que já assistiram ao original na fase adulta, como esse véio aqui que vos fala. Para atingir os pequenuchos, tá meio fora da minha área de expertise, mas eu acredito que a direção do estreante em longas, Kelsey Mann, conta com uma diferenciada comunhão de elementos que não deve ficar atrás do anterior, como é o caso da excelente ludicidade do mundo na cabeça da Riley, seus vários elementos fofamente curiosos, as cores, ambientes criativos e muito bem explorados, as dinâmicas entre os personagens, os velhos com os velhos, os novos com os novos e os velhos com os novos, as agitadas aventuras em variados setores da mente, destaque para o cofre de segredos e a cratera do sarcasmo, e por fim, mas não menos importante, os próprios personagens divertem e encantam com suas diferentes formas físicas e personalidades superlativas. Por sinal, essa franquia faz um excepcional uso de caricaturas
que geralmente é visto como algo negativo, não é verdade? É verdade. Mas aqui não só é perdoável para que o filme se comunique de modo mais direto com o público infantil, como a decisão encaixa como uma luva na proposta, já que as emoções são naturalmente definidas por características simplistas mesmo. Então, por que condenar que a raiva é raivosa, a alegria é alegre, a tristeza triste? E você já entendeu. Ok, mas já que eu comecei, vou terminar. Nojinho nojenta e medo medroso. Agora sim. Aliás, não só, né? Tem novas emoções aqui também. Tá, mas não se preocupe que já deu de definições óbvias. Apenas vale dizer que eles realmente foram uma baita adição a esse clima jocoso e gostoso para atrair a atenção dos catarrentinhos. E que apesar de surgirem de forma reticonizada, o roteiro aproveita muito bem o ingresso deles para mudar um pouco a dinâmica que a gente havia conhecido ali no original. Ainda tem uma aventura, uma estrutura bem parecida, mas pelo menos a disposição dos personagens deu uma modificada bacana. E mesmo que as emoções tenham suas personalidades desenhadas a partir da caricatura, chega até a ser espantoso como nem assim eles ficaram restritos às suas características dominantes. Claro, por assim serem, elas se mostram na maior parte do tempo, até para preservar a coerência, mas em momentos específicos cruciais, os personagens vão além, crescem e descobrem uma nova camada dentro dessa característica, sem desvirtuá-la. Lembro que isso aconteceu no original e certamente aconteceu aqui de novo. Mas e como é que o público adolescente pode encarar esse projeto? Então, eu acredito que Divertidamente 2 alcance eles através da identificação ao retratar questões comuns dessa faixa etária. Não tenho muita convicção de que esse público vai estar muito presente nos cinemas para ver esse filme, porque é aquela coisa, a adolescência é aquela fase da sede de crescer logo e se provar aos seus iguais que não são mais crianças. E ir pro cinema para ver um filme do que eles consideram filme de criança pode ser algo que eles queiram evitar. Mas, para quem for dessa faixa etária e quiser se aventurar no cinema ou quiser ver escondido em casa quando chegar no streaming, eu acho que vai ter grandes chances de também encontrar um entretenimento de primeira aqui. Por aquilo que eu falei, as experiências da vida da Riley, que o roteiro destacou para ilustrar o recorte do seu amadurecimento, me pareceu em conformidade com os anseios, inseguranças, confusões, dilemas e buscas por pertencimento típicas da adolescência. Ainda que possa parecer um pouquinho exagerado por causa do recorte restrito e episódico que o filme fez para poder encaixar tudo isso. Mas te falar, é até compreensível, porque adolescente tende a supervalorizar seus dramas mesmo. Na falta de parâmetros e na pouca experiência de vida, tudo pode parecer um fim do mundo, o que deixa-os divertidamente numa aloprância só. Ai minha nossa, se eu não entrar pro time da escola, acabou minha vida. E aí, para se adequar ao linguajar desse público e tentar atrair ele com mais afinco, a versão dublada tá cheia de termos moderninhos, mas nem sempre me desceu muito bem não. Nada contra os termos em si, eles fazem parte da atualidade, então tá ok, mas é que às vezes me pareceu que a dublagem cavou demais para encaixar eles, talvez até mudando o contexto dos diálogos originais só para encaixar o termo e tentar arrancar uma graça a mais com isso. E aí fica aquela coisa, nos momentos em que os termos entram mais naturalmente, até são engraçados, mas nesses outros momentos em que forçam a barra, podem parecer um coroa metido a pimpão, sacomé? Aquela coisa meio, sei lá, cringe. Enfim, vi dublado porque foi a versão que exibiram na cabine de imprensa. Futuramente pretendo rever na versão original para ver se isso tava lá ou se foi uma passada do ponto aqui da nossa dublagem. Tá, mas então finalmente eu chego em como o filme se comunicou com o público adulto. Como se comunicou comigo, que é justamente onde eu senti que essa continuação não alcançou o patamar do original. Por quê? Então, mesmo sem jamais prejudicar a experiência dos mais jovens, o primeiro Divertidamente conseguiu desenvolver uma elaborada e não tão óbvia reflexão sobre saúde mental. Assim, além de usar as desventuras alopradinhas dos bonequinhos coloridos para ilustrar a formação e os efeitos da depressão, sem jamais precisar definir a situação como tal para conseguir passar a mensagem, a grande proposição onde a problemática quer chegar foge daquilo que parecia ser o certo, e o filme até nos iludiu nesse sentido, de que a menina precisava muito da alegria de volta na central de comando, pois na verdade ela precisava da tristeza tanto quanto precisava da alegria. E das demais emoções, claro, o que ficou subentendido. Já aqui, a questão mental se trata de uma crise de ansiedade e informação, e o novo roteiro acerta mais uma vez na alegoria da coisa toda dentro da cachola da Riley. O texto só não conseguiu evitar de cair com uma certa força dentro do terreno da obviedade. Não que seja um grande problema, mas perde um pouquinho daquele charme das nuances, de comunicar sem falar um beabá. O que acontece aqui pelo fato do problema de ansiedade ser provocado pelo excesso de ansiedade, o que faz com que a resolução da problemática não traga aquela surpresa edificante e emocionante
no nível que o primeiro atingiu. Pois se o problema é excesso de ansiedade, a solução é o quê? Diminuir a ansiedade. A propósito, o personagem dublada de forma adorável ao mesmo tempo que é detestável através da eletricidade vocal da Tata Werneck. Já no original havia uma frutífera confusão na divisão dos papéis dramáticos e narrativos. Não havia um vilão propriamente, pois alegria e tristeza, protagonista e coadjuvante ajudante respectivamente, meio que interrompiam o seu bom mocismo e assumiam a vilania quando se antagonizavam. Por parte da tristeza, quando metia a mão nas memórias indiscriminadamente, e por parte da alegria, quando evitava a tristeza a todo custo e não permitia que ela tivesse algum momento seu também. E aí, na falta de um vilão personificado, o antagonismo entre elas não se entenderem, era que criava a vilania do filme, a problemática do filme. Mas se sentindo numa cobrança de compensar a falta de complexidade nesse ponto, eu senti que Divertidamente 2 tentou desenvolver um pensamento mais profundo a partir da árvore da convicção lá, mas te falar, eu achei a abordagem disso tão aborrecida. Esse foi definitivamente o elo mais frágil desse filme. Primeiro por repetir frases simplistas até exaurir a nossa paciência. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu não sou boa em nada. Ai. Segundo porque, enquanto o primeiro filme ilude e convence a gente de que a tristeza é um fardo pra então revelar sua importância, o drama em torno dessa tal árvore da convicção aqui nunca me iludiu, nunca me convenceu, porque seu conceito é claramente pobre e tolo. É óbvio que uma pessoa pensa sobre si mesma não define seu caráter, não define sua personalidade, e é óbvio que isso não importa mais do que a forma com que essa pessoa modula seus sentimentos e, consequentemente, age em sociedade. Então todo o esforço que o filme faz para nos iludir do contrário, reforçando essa pseudo-importância nesses eu sou isso, eu sou aquilo, a árvore é aquilo, a árvore é aquilo outro, pra mim foi extremamente cansativo. Felizmente, todo o resto salva Divertidamente 2, salva muito e salva com louvor, porque sabe tudo aquilo que eu mencionei antes sobre os esforços do filme para alcançar o público infantil e o infanto-juvenil? Então, todos esses esforços não estão restritos a esses públicos. Tudo aquilo é plenamente funcional com o público adulto também. As cores, as dinâmicas, os cenários, a forma como os personagens interagem nesses cenários, as situações que esses cenários proporcionam, as idas e vindas, as desventuras, tudo isso é muito divertido, é muito empolgante. Inclusive, no meio disso, tem aquelas piadocas que só a gente, público mais velho, vai pegar. Portanto, não foram poucos os momentos em que eu me peguei rindo alto e com um olhar muito vidrado nos eventos dentro da cachola da Riley e como eles influenciavam nas atitudes da mocinha. Volto a frisar, essa continuação não supera o original, mas convenhamos, essa seria uma tarefa bem difícil de alcançar por causa das questões que eu abordei e também por não contar com o fator novidade, que sempre é importante também. Mas ainda assim, filme gostosíssimo demais e que todo sucesso que estão especulando que ele vai receber nas bilhetérias vai ser mais do que merecido. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Lembrando que chegou na Insider outras peças de camisetas como essa Heavy Pullover aqui, para frio, ou essa daqui com a gola alta. Mas você quer uma camiseta tradicional só que com a malha um pouco mais grossa? Tem a Heavy. Se você quiser uma mais justinha, tem a Heavy Slim. Mas se você quiser um corte diferente, tipo essa daqui, olha só. Tá vendo? Essa aqui é a Edge. Se eu fosse você, daria uma olhada lá na loja e ao escolher o que quer comprar, aproveita o meu cupom de 12% de desconto aqui, Super 8. Jaelson, maravilha. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e é com você agora. Tchau.